Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 11 de outubro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Da Rádio Abel, como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Palavras do Coração, volume 2, pelo Espírito Hermann e psicografia Altivo Panfilo. É intitulada Confiemos em Deus. A vida corporal lhe é dada para se expurgar de suas imperfeições pelas provas por que passa. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, pergunta 872. Observamos hoje, através dos pedidos que nos fizeram, que certas situações se devem somente à falta de entendimento do mecanismo da dor, do mecanismo da lei de causa e efeito, e muitas vezes estão relacionadas com a falta de fé em Deus. Deus não pune ninguém, mas tem leis estabelecidas que, descumpridas ou atingidas por qualquer ato de nossa parte, para que as contrarie, provocam um retorno que significa tão somente recuperação daquele que fez o mal. Isso deve ser analisado e encarado com equilíbrio, com muita força íntima, com espírito de aprendizado e, por que não dizer, com humildade. Outras vezes, encontramos criaturas que nos falam de problemas que não são resolvíveis a curto prazo, e ainda encontramos situações em que o desejo de se sentir bem, de encontrar felicidade pessoal imediata, torna as pessoas cegas para a realidade. Nesse momento é que precisamos orar muito a Deus, pedindo a Ele que nos oriente, ajude e abençoe. Assim, caros filhos, procurai renovar constantemente os ideais, os sentimentos e procurai estudar mais a doutrina espírita para ir desencontrando as respostas às necessidades de cada um e as soluções também. Tende fé, tende certeza do apoio de Deus, mas tende também atitudes fortes, determinadas no bem, para que o bem, afinal, responda a cada um. Que Deus ajude, abençoe e conduza a todos. Muita paz. Uma ótima palestra a todos. Queridos amigos e irmãos do Abel Sebastião de Almeida, que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós em mais este momento de estudo e reflexão do Livro dos Espíritos. Muita paz para todos. Meus irmãos, o nosso assunto é do Livro dos Espíritos, da questão 868 a 871. Fala sobre conhecimento do futuro. E aqui a primeira questão, 868. O futuro pode ser revelado ao homem? A resposta, em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros, excepcionais, que Deus permite essa revelação. 868. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente, e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se preocupar dela, ou, então, procuraria dificultá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo as quais gostaria de opor-se. Assim, tu mesmo, frequentemente, preparas sem desconfiar disso os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Meus irmãos, eu me impressiono, O imediatismo humano, o desconhecimento,
da realidade da própria existência no universo nos faz agir como crianças, né? Nos faz agir como crianças. Quantas criaturas procuram videntes, cartomantes, para que adquira alguma coisa do futuro, esquecendo muito, né, que somos nós mesmos que construímos o futuro. Vocês vejam bem, a humanidade, há mais de 60 anos, acho que na Grécia já se falava em ecologia, né, com o cuidado de preservar o planeta. Agora vocês imaginem a negligência do homem, né? O que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Se tivesse sido revelado ao homem que se faria isso seria acelerado, né? Porque há em muitos irmãos nossos ainda a ganância de ter. E ele sai atropelando tudo sem nem pensar que qualquer hora ele pode deixar o corpo físico e retornar para o plano espiritual, né? É interessante. Questão 870. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, porque Deus algumas vezes permite a sua revelação. Ele permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização de coisa em lugar de dificultá-la, obrigando a agir de modo diverso do que se faria sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se o homem deve saber que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser solicitado sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez desejando a morte daqueles que deve deixar-lhe a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é outra prova, a de maneira pela qual ele suportará a decepção, mas não lhe será menor. Por isso o mérito ou demérito do pensamentos bons ou maus, que a crença no acontecimento fez nele nascer. Eu gosto muito dos livros de André Luiz, né? André Luiz é como se romanceasse o Livro dos Espíritos. E muitos livros de André Luiz, o prefácio é escrito por Emmanuel. E no livro, acho que é Libertação, é um livro bastante contundente, né? Para a baixa moral humana, né? Ele traz acontecimentos muito sérios. Mas na introdução, no prefácio, né? Emmanuel conta uma lenda egípcia, né? Do peixinho vermelho. O peixinho vermelho vivia num lago, não muito grande, mas ele era pequenininho, aquele peixão gordão, tudo comia as larvas que ele desejava, e ele não tinha vez, né? Era menosprezado, deixado de lado. Um dia ele resolveu sair dali, mas como sair? Ele não conhecia nada além daquilo ali. E ele foi andando pelas gretinhas, onde a água corria, foi, com o maior sacrifício, cai num córrego, desse córrego ele vai para o rio, e fica deslumbrado com a vida, né, que ele não sabia que existia. Fica deslumbrado com a diversidade, né, animais de todas as cores e tamanhos, os seres humanos, as aves, a floresta, as flores. Ele ficou encantado. E desse rio ele vai chegar ao mar. Mais impressionado ficou ele, né? Quando ele chega e vê a grandeza do mar. Aquele lago que ele vivia era menos que uma gota de orvalho diante do oceano. Ele ficou encantado e preocupadíssimo, né?
preocupadíssimo com os seus irmãos que ficaram lá no lago. E ele soube que aquele lago secaria e eles iriam perecer. O que ele fez? O maior sacrifício do mundo ele fez e voltou para o lago. Quando ele chega no lago, relata tudo o que ele tinha visto e avisou para eles, né? E ninguém acreditava, não. E avisou para eles que o lago secaria e todos pereceriam. E perguntaram a ele: como é que nós vamos fazer para sair daqui? Ele falou: não é muito difícil, não. Comer menos, emagrecer, né? E ter um esforço muito grande para sair daqui, porque senão todos perecerão. Mas ninguém deu bola para ele, fizeram chacota com ele, e ele voltou pelo caminho que ele veio, voltou para o riacho, para o rio, depois para o mar, e o lago secou e todos morreram. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o conjunto da obra espírita, nos impressionamos, né? Que verdade tão linda! A doutrina deslumbrou um mundo nunca visto pela humanidade, né? Nunca visto. Primeiro o livro dos Espíritos, o Evangelho, depois dos livros subsequentes, né? Psicografado por grandes médios, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Dona Ivone, Chico Xavier, Divaldo, Robson e muitas outras criaturas, né? Interessante que esse relato não só dos espíritas, né? Porque na Inglaterra, o reverendo Wallenhoven, a mãe dele vem, desencarnada, escreve um livro através dele, contando como foi a desencarnação e aonde ela estava, né? Mas a grande questão é a mente humana presa ao imediatismo e aqui. E às vezes não quer cogitar de nada, né? Não quer cogitar de nada. A humanidade sempre teve grandes oportunidades, grandes revelações, né? Aqui para nós, Moisés, Jesus e por outro o Espiritismo, que é algo fantástico, né? Mas as crenças religiosas enraizadas na mente, né, não permitem que se veja, né, nada disso. E quando nós conhecemos a doutrina na sua profundidade, nós deixamos de nos preocupar em ter notícias sobre o futuro. O futuro nós trabalhamos agora no presente, porque ele vai acontecer, né? E se fosse assim natural, né? Vocês imaginem a quantidade de gente preguiçosa, que fazem tudo para não fazer nada, né? Vai acontecer isso tal dia, tal ano, né? E eu não vou me preocupar. Ficaria estagnado, né? Como tem muitas pessoas que vivem estagnadas, jogando desses jogos, né? De loteria e tudo mais, né? Então, a doutrina espírita nos explica de forma clara e direta, né, essas questões. Aqui nós temos a questão 871. Visto que Deus sabe tudo, sabe igualmente se o homem deve ou não sucumbir em uma prova. Por conseguinte, qual a necessidade dessa prova? Visto que ele não pode ensinar nada a Deus, que já não sabia sobre a vida desse homem. Responde os Espíritos. Responde os Espíritos. Com isso, queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Porque o homem deve passar pela infância. O homem deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque Deus sabe perfeitamente que ele quer, mas deixa esse homem toda a responsabilidade da sua ação, visto que tem liberdade de fazer e não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal, deixar-lhe todo o mérito da resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem, excepcionalmente, ele triunfará ou não, pode
a sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo, que é um ato que ainda não tenha praticado. Né? Meus irmãos, eu fico imaginando, né, a questão religiosa na mente humana, né? A questão de Deus. É inconcebível para o homem, né? E em volta da gente, as mentes brilhantes de espíritos superiores que reencarnaram aqui para ajudar o progresso humano, né? E toda essa parafernália tecnológica que funciona, né? E isso tudo é recente. Agora imaginemos nós o controle da sabedoria divina em saber em cada lugar. Você pega um celular e você penetra nele ali, você descobre, você vê tanta coisa, meu Deus, tanta coisa criada por nós. E há criaturas que têm dificuldade de conceber Deus. Outro dia, eu conversava com um amigo evangélico e ele falava que a única coisa que ele não conseguia conceber era a reencarnação. Aí eu falei com ele, meu amigo, veja bem, você já viu a olho nu um óvulo e um espermatozoide? Não, impossível. Então, você sabia que na junção do óvulo e do espermatozoide, que gerará um corpo, né? Está todo o protótipo ali, ó, do sistema nervoso central, o cérebro, o esqueleto humano e o maior órgão do corpo humano, que é a pele. E olha de onde eles se originaram, né? No óvulo e no espermatozoide, que é invisível, né? Então nós precisamos despertar para essas questões. E naturalmente nos levará uma compreensão, nos dará calma interior sobre a grandeza divina e como opera, né, os poderes divinos sobre a vida humana, com extrema responsabilidade. Né? Então, quem vive no desespero de saber o futuro, ele acaba perdendo o presente, deixando de crescer, de usufruir essa oportunidade que ele tem. Né? Então, é muito bom o esclarecimento, né? Muito bom o esclarecimento sobre a questão da vida, sobre a questão espiritual. Dando continuidade, meus irmãos, ao nosso estudo, né? Eu fico meditando na grandeza, na beleza e no esclarecimento, né, que a doutrina espírita nos traz. Vocês vejam, Kardec não fechou questão, não disse que isso era a verdade absoluta, né? Mas no esboço das grandes verdades que a mente humana naturalmente vai descobrindo, né? E vai aprimorando. Né? Nós estamos vivendo em cidades como Rio, como São Paulo, uma massa imensa de espíritos encarnados que reencarnaram sem noção de responsabilidade, sem noção de dever a ser cumprido, né? Não é generalizado, mas a gente percebe, né? Pelo comportamento. Está dentro de todas as classes sociais. Né? E o que mais triste, o que nos mais entristece, é que às vezes estão dentro de organizações religiosas. Né? Isso é muito doloroso. Então, eu tenho um amigo, ele já desencarnou. Era um médico, foi prefeito de uma cidade, Espírito Santo, foi deputado federal, várias especialidades de medicina, mas ele tinha mania de suicídio. Né? Era um homem muito culto, falava mais ou menos umas 4 línguas, muito intelectualizado. E eu convivia com a família, né? Tinha 2 filhos e 4 filhas, que são ligados ao meu coração até hoje. Então ele tinha essa mania de suicídio. Certo dia, eu passando na frente da casa, a esposa dele me chamou, apavorada, né? Ele tinha se jogado dentro de uma cisterna. Ele gostava de beber, né? Tinha um pouco de esquizofrenia, mas era um profissional excelente, né? Excelente. Nunca, os médicos onde ele trabalhava, depois se acostumaram, né? Porque podiam fazer guerra, podia fazer o que fosse, ele não fazia. Ele trabalhava normalmente, né? Ele falava que os pacientes não tinham nada a ver com aquilo.
entendeu? Então, um dia, eu ofertei a ele o livro da psicografado por Dona Ivone, Memória de um Suicida. Como ele era um homem muito culto, e esse livro é um livro bem arrojado, né, nos conceitos, foi escrito por um escritor, né? E entre os personagens havia várias pessoas simples assim, mas muito cultas, né? Rapaz, ele absorveu aquilo maravilhosamente bem. Aí as meninas me contaram que quando ele bebia, ele dava murro na mesa assim e dizia assim, ó, Alberto é um safado. Por causa daquele safado, eu não me mato mais. Porque ele me deu esse livro aqui, que é uma realidade que não tem como a gente fugir, né? Memória do Suicida. É um livro bastante para a condição humana hoje, né? Se revelou a realidade de quem se suicida, né? E mês passado agora, a gente comemorou o Setembro Amarelo, né? É um trabalho de prevenção contra o suicídio. Então, é uma coisa, você vê como a doutrina, né? Quando encontra uma mente aberta para o conhecimento, absorve, né? E muda o comportamento. Nunca mais pensou em suicidar-se, né? Desencarnou de câncer. Ele adquiriu um câncer no pâncreas e não demorou muito tempo encarnado. Mas ele não suicidou-se, porque ele leu o livro Memória do Suicida. E assim, né? As pessoas têm um pouco de preguiça de ler, querem encontrar tudo pronto, né? E isso é doloroso. Eu conheço uma massa compacta de religiosos que eu pergunto sobre a Bíblia, eles não conhecem nada. Ouve a voz do líder. Mas eu falei, cara, mas como é que você vai compreender isso sem você ler a Bíblia? Ah, eu não tenho muito tempo, vou lá na igreja, o pastor esclarece e tal. Eu falei, não, rapaz. Aí eles ficam assim meio perplexos, porque eu conheço, né? Não sou um teólogo, mas eu conheço há desde 12 anos que eu leio a Bíblia, né? E por conhecer a Bíblia, eu tive muita facilidade, né? O primeiro livro que eu li espírita foi o livro Voltei. Eu devia ter uns 17 anos, né? E nunca mais parei de ler as obras espíritas, né? Se alguma coisa na minha vida mudou para melhor, me mudou foi o conceito espírita, né? Porque a gente convive em volta nossa com muito sofrimento moral, né? Muito sofrimento moral. E a doutrina espírita nos esclarece e nos capacita, né? Para auxiliar essas criaturas que passam por momentos difíceis, né? Por exemplo, eu sou um renal. Mês que vem eu faço 9 anos de hemodiálise. Aí a vezes fala para a pessoa, não, rapaz, eu agradeço a Deus todos os dias e todas as horas, porque foi prolongado a minha estadia, meu estágio no corpo físico, né? Mas na minha casa já está tudo pronto, né? Se eu desencarnar, a minha mulher não vai ter problema com pensão, com justiça, tudo que nós construímos, botamos no nome dela, porque ela sabe disso, que qualquer hora eu posso desencarnar, né? Porque com o tempo, você fazendo hemodiálise, vai enfraquecendo o coração, vai enfraquecendo, né? Ou dilatando as veias do teu corpo, né? E eu estou preparado, né? Que eu sei que eu vou desencarnar, tenho consciência, né? A minha única preocupação, sabe qual é? É a minha adaptação do outro lado. E outra coisa, eu tenho um sonho de ver Bezerra de Menezes, mas ao mesmo tempo me dá um certo temor, né? Como é que eu vou estar diante de uma alma daquela que para mim é tudo, né? Doutor Bezerra de Menezes é um dos maiores exemplos, né, de cristão na face da terra, que trabalha 48 horas por dia, meus irmãos, no socorro aos miseráveis, em todo o sentido, né? Ele está ali presente, né? E uma coisa interessante que a gente descobre com a doutrina, que não importa a condição do espírito encarnado aqui, onde quer que esteja, ninguém está sozinho, meus irmãos, né? Ninguém está sozinho. Então, nós devemos nos preocupar com o quê? Nós temos família,
temos filho, temos neto. Após a nossa partida, isso continua, né? E, por mais que você não queira, no ambiente que nós vivemos hoje, né? A gente precisa de uma coisa chamada dinheiro. Então, você tem que se preparar, né? E deixar tudo organizadinho. Você não sabe a hora que você vai desencarnar, né? Aí a pessoa fala, o futuro a Deus pertence. Eu deixo para fazer isso quando acontecer. Não, isso é irresponsabilidade, né? A pessoa precisa, né, ter responsabilidade, se organizar, né, financeiramente, porque, olha, meu pai falou comigo, meu filho, só tem amigo quem dá, quem pede não tem amigo, tem a ideia do meu pai. Ele falou, não, pai, mas a providência divina ajuda quem trabalha, ajuda quem se organiza, né? E às vezes carrega nas costas, né, aqueles que não querem ir. Então, meus irmãos, é sempre para mim uma alegria conversar com vocês do Abel, né? Não estou podendo ir fazer palestra presencial, mas, né, eu comecei a gravar esse aqui às 4 horas da manhã, né, porque não tem barulho e fica legal. Então, um grande abraço, meus irmãos, né? Que as doces vibrações do amor de Jesus continuem a nos envolver, a nos sustentar, nos fortalecendo, meus irmãos, para que nós possamos superar e vencer as provas que naturalmente nós trouxemos para essa encarnação. Muita paz. Um grande abraço.